Prezados participantes, cordiais saudações de Angola. Aos organizadores do evento, recebam nosso abraço virtual. A presente comunicação é fruto de um artigo elaborado pelo grupo de investigadores do ICED de Benguela como resultado das inquietudes e contribuições durante uma conferência realizada na mesma instituição na época da pandemia, no âmbito das sextas-feiras em rede. O grupo é constituído por professores da mesma instituição, sendo Maria Mendes, Angélica Vidal, Narciso Dumbo e Sandra Chinuco em uso da palavra. Mais do que disponibilizarmos a síntese no âmbito da referida conferência, cuja preletora foi a professora Maria Mendes, decidimos aprofundar a temática, tendo como fundamento os aportes teóricos e o estudo empírico sobre a escrita acadêmica nos trabalhos de fim de curso, no ICED, principais traços, motivações e expectativas. Pelo que passo a apresentar a nossa comunicação, referindo que os alunos e professores orientadores são confrontados com desafios inerentes à produção científica, substanciada em trabalhos de fim de curso, tidos como requisitos para sancionar a conclusão de licenciatura no Instituto Superior de Ciências da Educação de Benguela. A realidade tem mostrado que não é uma tarefa fácil, cuja concretização tem dilatado o tempo de formação nos cursos de licenciatura. A amplitude do foco revelou a necessidade de assumir um olhar bifocal. O primeiro olhar circunscreveu-se a aspectos mais objetivos inerentes ao trabalho de fim de curso, como sejam a estrutura e a escrita, substanciada no conteúdo de cada uma das partes do trabalho. O segundo olhar cingiu-se mais no pendor subjetivo e delimitou-se a compreensão das motivações e expectativas experienciadas por alunos e professores, orientadores, ao longo do processo da elaboração do trabalho de fim de curso. Tal modo de proceder levou à formulação de 3 questões. A primeira, quais são os traços mais marcantes plasmados nos trabalhos de fim de curso, em termos de forma e de conteúdo expressa na escrita científica? Quais são as motivações e as expectativas dos alunos e dos professores orientadores em relação aos trabalhos de fim de curso? Como os alunos e professores orientadores encaram o processo de elaboração do trabalho de fim de curso? O presente artigo conforma a seguinte estrutura: uma introdução, um enquadramento teórico normativo, uma metodologia de estudo, resultados e, finalmente, as conclusões e as referências bibliográficas. Em relação ao primeiro capítulo, que tem a ver com o enquadramento teórico-normativo, o grupo adotou alguns conceitos, sendo trabalhos acadêmicos, referentes à sua conceptualização, tipificação, estrutura, mas assumimos uma posição: referir que o TCC não diferencia da monografia. Neste estudo, assume-se a designação trabalho de fim do curso pelo fato de ser a designação expressa no normativo do ICED para a elaboração dos mesmos, que é o regulamento, como exigência para a conclusão da licenciatura. Trabalho de fim de curso tem por finalidade a obtenção de um determinado grau acadêmico, sendo muito utilizado ao nível da graduação, no caso do ICED. O seu foco delimita-se a um tema específico, refletindo um problema concreto e científico. A elaboração dos trabalhos acadêmicos requer a consideração de um conjunto de pressupostos relacionados com a forma e conteúdo, sendo expectável que os finalistas do ensino superior
possuam, no entender de Alves, alguma linguagem científica, capacidade de reflexão e de análise de obras consultadas. Cabe na parte da metodologia de investigação referir que o estudo é do tipo descritivo, com um pendor qualitativo. Em relação aos participantes, fizeram parte da amostra para o estudo, todos os departamentos do ICED de Benguela, referir que são 5 departamentos que conformam o ICED de Benguela, e participaram do estudo professores orientadores dos 5 departamentos e também alunos dos 5, afetos aos 5 departamentos. Isto permitiu ter uma visão abrangente da dinâmica da elaboração do trabalho de fim do curso a nível da instituição. Para os métodos de coleta de dados, recorreu-se à análise documental sobre o quadro de referência em relação à escrita acadêmica e o normativo do ICED, no caso, o regulamento para a elaboração dos mesmos trabalhos, e para análise de dados, recorreu-se à análise de conteúdo a partir das dimensões por nós selecionadas. Em relação aos resultados das entrevistas, referir que os mesmos permitiram aferir que as principais motivações e expectativas para a orientação dos trabalhos de fim de curso prendem-se com a obtenção do grau acadêmico, com o cumprimento do dever profissional por parte dos professores orientadores, assim como um aprofundamento e aplicação dos conhecimentos partilhados durante o plano curricular, de forma a contribuir para o desenvolvimento de competências acadêmicas e científicas. No que concerne às dificuldades, as mais elencadas pelos participantes foram a aquisição do acervo bibliográfico, a indisponibilidade dos professores orientadores, a operacionalização dos conhecimentos das distintas unidades curriculares, no âmbito da transversalidade, com maior destaque às disciplinas de metodologia, no caso, a metodologia de investigação científica e metodologia de investigação educativa, bem como as condições inadequadas de acomodação para os atores do processo, no caso, os professores orientadores e seus respectivos aspirantes. Em relação às principais limitações nos trabalhos de fim de curso, referir que nos elementos de forma, as principais limitações do resumo configuram a ausência da descrição do problema, o tipo de estudo, o tipo de abordagem, excesso de palavras-chave, ou então a não especificação mesmo nos trabalhos de palavras-chave. Em relação à introdução, pouca clareza da situação problemática, da contextualização do estudo e da descrição geral que os aspirantes adotam da metodologia escolhida por eles. Relativamente ao quadro de referência, as principais limitações configuram-se com a ausência de referências sobre o estado da arte, das 50 monografias ou trabalhos de fim de cursos analisados, a maior parte não refletem o estado da arte. As citações não estão conformadas à norma APA, sexta edição, que é a que está consignada no regulamento, pouca expressividade de ideias próprias, falhas na identificação de fontes, limitada atualidade e especialidade das mesmas, desarticulações de algumas abordagens face à problemática de estudo. Quanto à metodologia de estudo, as principais limitações prendem-se com a clarificação dos critérios de seleção da amostra e dos procedimentos de recolha e análise de dados. Também imprecisões quanto aos métodos, ou seja, a diferenciação entre métodos e técnicas. Em relação à apresentação e discussão dos dados, que é um elemento de forma muito importante, as principais limitações prendem-se com
a escassa expressividade do sentido interpretativo e da discussão dos resultados, ou seja, a maior parte dos trabalhos analisados, os candidatos ou os aspirantes refletem mais os dados dos gráficos ou tabelas e expressam pouco sentido interpretativo. Quanto à conclusão, poucas refletem pertinência, adequação ao problema e aos objetivos de estudo. Notou-se também a ausência de fundamentação ou argumentação das conclusões, escassas inferências com demonstração de evidência dos resultados, ou seja, eles refletem uma certa ambiguidade, tendo em conta o foco. Em relação a outro elemento de forma que tem a ver com as referências bibliográficas, as principais limitações configuram-se em ruptura em termos de atualidade, de especificidade face ao foco de estudo, inconformidades inerentes à observância da norma APA, 6ª edição. Em relação aos aspectos técnicos, os trabalhos apresentam algumas insuficiências no que concerne a formatação do texto. Isto tem a ver com as margens, falta de uniformização do tipo de letra, espaçamento dos títulos e o próprio texto. Ou seja, as distintas partes não estão articuladas e há falta de equilíbrio entre as mesmas. Feito isto, as conclusões do nosso artigo refletem que os trabalhos de fim de curso, bem como as entrevistas, permitiram-nos ter uma visão global quanto às dimensões de análise estabelecidas, que se resumem nas seguintes conclusões. Em relação aos traços, os trabalhos de fim de curso observam alguma conformação em termos de escrita acadêmica e observância do regulamento normativo, ou seja, quanto aos elementos estruturantes no cômputo geral. Porém, em relação aos elementos de escrita, alguns apresentam insuficiências, sendo as mais evidentes a incoerência dos aspectos centrais, a desarticulação entre o problema, as perguntas de investigação e os objetivos do estudo. O quadro de referência ou a fundamentação teórica nem sempre é convocada à leitura e interpretação dos dados obtidos, o que limita a coerência interna do mesmo trabalho. Relativamente às motivações e às expectativas dos participantes, as mais expressivas configuram-se com a obtenção do grau acadêmico enquanto elemento ou condição para a gradação na carreira e elevação do status social. A aplicação dos conhecimentos obtidos em situações concretas emerge como um elemento presente para as aprendizagens nas unidades curriculares relacionadas com a investigação científica. As principais dificuldades reportam-se a aspectos inerentes à relação dos dois atores, professor, orientador e alunos, resultante da pouca disponibilidade dos primeiros, o que concorre para desmotivações, frustrações frequentes por parte dos alunos e, a nível institucional, a pouca disponibilidade do acervo bibliográfico em quantidade, atualidade e especificidade, a inexistência de espaços para acomodação dos professores e alunos são as que mais foram sinalizadas. Na generalidade, a elaboração dos trabalhos de fim do curso e sua respectiva orientação são reveladores de um cenário impregnado de dificuldades, de encontros e desencontros, sem deixar de configurar espaço para a criatividade e busca permanente de alternativas. Estas requerem intervenção institucional, no sentido de se propiciarem melhores condições para a intensificação da interação entre os atores da realização do trabalho de fim do curso, no caso, professores orientadores e alunos, enquanto substrato fundamental de um processo cujas complexidades se cruzam entre a interação pessoal e a operacionalização de dispositivos metodológicos, técnicos e científicos de elevada exigência.
E, finalmente, temos aqui as referências bibliográficas que serviram de suporte para a realização do referido artigo. Muito obrigada pela atenção.